Já está a live aberta. Gente, dando prosseguimento agora às nossas palestras, agora o Gabriel César de Andrade, que vai falar sobre a reedição do socialismo na Venezuela. Agora sim, muito obrigado. Bom, obrigado a todos os presentes. Eu vou pedir que a gente deixe sem a tela para esse primeiro pedaço. Gostaria de tecer alguns comentários, já que aparentemente a gente tem um pouco de tempo aqui para discussão, que são alguns mitos que provavelmente você acredita sobre o comunismo. Eu tive a oportunidade há 2 anos de participar de um seminário da Fundação Vítimas do Comunismo em Washington, e lá aprendi coisas realmente muito impactantes sobre esses regimes que mudaram a maneira como eu percebia eles, né? E o principal deles é a ideia de que, como o professor Aguilar aqui falou, que o comunismo é algo do passado, não temos mais por que nos preocupar com ele, né? Então, alguns dados para nós situarmos esse debate do comunismo no tempo, no século XXI, que é o tema aqui especificamente sobre a Venezuela que nós vamos adentrar na sequência. Hoje, mais pessoas vivem em regimes autodeclarados comunistas do que em 1989, antes da queda do Muro de Berlim. O exemplo da China vem à mente. A gente pensa, a China, comunista, tal, mas é um país capitalista, né? Não um comunismo propriamente falando. Pois bem, na China, o WhatsApp e o YouTube, que são 2 das maiores redes sociais usadas no Ocidente, elas são proibidas pelo governo e têm um contratipo nacional, que são o WeChat e o Weibo. A Universidade de Toronto ela fez um estudo chamado The Citizen Lab, faz 1 ano, auditando essas redes sociais que são controladas pelo governo chinês. Eles descobriram que existe um algoritmo bem interessante no WeChat e no Weibo. São uma das maiores redes sociais do mundo porque tem um público chinês cativo, obviamente. Lá, se você manda uma mensagem de cunho revolucionário ou contra o governo, ele capta a mensagem, intercepta ela e não chega para o destinatário. Por exemplo, se eu envio para o Augusto uma mensagem de massacre na Praça da Paz Celestial, vai chegar para ele só a mensagem praça. Se eu mando para ele, por exemplo, o livro negro do comunismo, vai chegar a mensagem livro. Se eu mando uma foto de um economista liberal, não vai chegar foto nenhuma. E isso é um relatório bastante extenso, com centenas e milhares de exemplos. Está em open source para todo mundo que queira ver. E não existe outra opção. Inclusive, é tão controlado que se você não estiver indo para a China, mas voar sobre território chinês, você não pega aqueles sites proibidos nem dentro do avião. Bom, então vamos para o outro lado do mundo, vamos para os Estados Unidos, que é onde a liberdade sempre reinou e não há risco nenhum, né? Bom, uma pesquisa encomendada por essa fundação, a qual eu fui seminarista, ela descobriu que 44% dos millennials, que são as pessoas entre 16 e 35 anos, 44% dos millennials, que é a nova geração, eles preferem viver em um regime socialista, enquanto 42% preferem viver em um regime capitalista. Então, são pessoas que perderam a memória do que foi a maior tragédia humanitária do século XX. Veja, simplesmente porque esses regimes não são abordados, a tragédia que são as falácias econômicas envolvendo eles simplesmente voltam com tudo. E por que voltam? Porque é muito lucrativo você falsificar a ciência econômica. Levanta a mão aqui quem é de alguma engenharia, alguma ciência exata, matemática e física. Tem um pessoal aqui. Me digam vocês se algum engenheiro conseguiria ficar rico fazendo cálculo de 2 mais 2 igual a 5. Ou falando que no triângulo retângulo o ângulo é de, sei lá, 80 graus e não 90. Não fica rico. Ele não fica rico porque existe uma ciência exata por detrás e não vai funcionar o prédio construído sobre essas falsas premissas. O problema da economia é o seguinte, que a economia funciona de um país com falsas premissas. Porque o funcionar para a economia é relativo aos grupos que estamos falando. O socialismo não funcionou. Pera lá, funcionou muito bem para os grupos que estavam no poder, para se perpetuarem no poder. O socialismo na Venezuela funciona muito bem para os militares de Maduro, para Maduro. Como que não funciona para eles? Eles provavelmente teriam que abrir uma quitanda de pipoca se fosse no capitalismo.
não têm produtividade, eles não têm nada que eles saibam ofertar no mercado livre. Então, o socialismo à la brasileira funciona muito bem para os 3 bancos que têm 80% das transações financeiras, para todas as grandes empreiteiras que ganham licitações fraudadas. Funciona para esse público. Então, falsificar a economia dá muito dinheiro, diferente de falsificar a engenharia. E regra básica do capitalismo, o que dá dinheiro vai ter gente fazendo. Então, você vai ter gente falsificando a economia e tentando resgatar um debate econômico superado na academia. Não existe mais debate sobre capitalismo e socialismo há 100 anos, fora do país, fora da América Latina. Apenas aqui. Então, por quê? Porque dá dinheiro. E na Rússia, então, só para fechar essa parte do comunismo e a relevância dele hoje em dia, infelizmente, retomar o conhecimento econômico sempre vai ser relevante, mesmo que esse debate já tenha sido superado na academia. Na Rússia, onde, em 94, pós-queda da União Soviética, menos de 18% da população tinha uma visão favorável de Stalin, hoje esse número subiu para 20%. Então, o número de pessoas favoráveis a Stalin cresce 10% na Rússia, mais de 10% na Rússia, nos últimos 20 anos. Isso é uma questão de esquecimento e de que o outro lado está trabalhando enquanto o lado da verdade está adormecido. Então, citar mais alguns dados sobre o comunismo e o socialismo. Primeiro, a ideia de que o socialismo e o comunismo ajudam os mais pobres, né? Dados sobre a Revolução Comunista de 17. Em 1917, que foi ao final da Revolução Comunista, da tomada do poder, a Revolução Industrial foi de 20% a de 4 anos anterior, em 1913. Na Rússia, a produção alimentícia caiu para 18% em 24 do que era antes da Revolução. Ainda na Rússia, o comércio em 1930 era 30% do que ele era em 1913. Na China, um historiador, Franz de Coulter, ele estima entre 30 e 45 milhões de mortos na industrialização mais forçada da história do planeta Terra, chamado Grande Salto Adiante, em que, para competir com a grande manufatura e indústria da Inglaterra, Mao Zedong, que era chamado por alguns economistas brasileiros como o maior economista vivo, o ditador Mao Zedong, ele propôs um plano magnífico. Vamos queimar panela e bens de consumo de famílias, tudo que tem metal, talher, para fazer fornos, fornalhas e indústrias locais dentro dos sovietes, das comunas locais. Isso aí levou a um regresso. A China voltou para a idade da pedra lascada. 45 milhões de pessoas morreram de fome. Até hoje a China, que é governada por só um único partido, né? Esqueci de mencionar isso. Isso aqui todos nós seremos presos e caçados. Há múltiplas pessoas que são presas, caçadas, expulsas da China. Isso que nós estamos fazendo seria crime na China. Só tem um partido, é o Partido Comunista Chinês. Se você gosta ou não gosta, esse é o único partido para participar. E ainda hoje, 60% das pessoas abaixo da linha da miséria, elas vivem em países com economias centralizadas e de caráter ditatorial. Bom, então o próximo mito que a gente ouve nos DCEs é que o comunismo ele é ruim na prática e tal, mas ele é muito bom na teoria. Então falta alguém para aplicar ele direito. Né? A Luciana Genro falando lá no Danilo Gentili, em 2014, que eles vão fazer o verdadeiro socialismo no Brasil. E isso sempre volta à tona, porque eu não sei se vocês já leram Marx no Capital, mas é uma leitura assim densa desnecessariamente. Não precisaria ser tão difícil explicar o que ele estava falando, mas é feito de maneira difícil porque a essência daquilo que está sendo passada, se fosse deixada à tona, ela não faria menor sentido para a pessoa mais leiga. Então, resumindo o pensamento de Marx, o valor dessa cadeira e o valor dessa mesa, ele é quanto de trabalho cristalizado tem nelas. Se isso aqui demorou 5 horas para ser feito e aquilo demorou 10 horas, isso aqui vai ter metade do valor da mesa. É a teoria do valor-trabalho. Como ele acha que os recursos naturais eles são naturalmente gratuitos, porque a lã que veio disso aqui, que foi a ovelha, que pariu, que comeu ração, isso tudo é gratuito, porque está dado na natureza, a única diferença que custaria algo é o valor do trabalho. Então, o valor de tudo se regride ao trabalho. Essa é a teoria dele. Como o empresário, na visão dele, não exerce o trabalho propriamente falando, tudo que o empregado está recebendo diferente daquilo que ele está produzindo é a exploração. Teoria de Marx em 1 minuto. O problema é o seguinte, no livro dele, ele mesmo dá 38 exceções para
a teoria do valor-trabalho dele. Por exemplo, um barril de vinho que deixou num canto de uma sala, daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 15 anos, envelheceu, está mais caro. Não teve nenhum trabalho envolvido nisso. Um trabalho do pintor que morreu, o fato dele morrer valoriza o trabalho da pintura dele. Não tem nenhum trabalho envolvido nisso. Um diamante que eu achei no chão, barrei no diamante no chão. Não teve nenhum trabalho envolvido nisso. Também não se aplica o valor-trabalho. Um castelo de areia que eu faço, que demorou muito para fazer, fiquei 1 ano fazendo um castelo lindo de areia. Não tem nenhum valor nisso. Então ele tem uma série de exceções qual que é a teoria geral do valor de Marx? É uma teoria que tem mais exceções do que regra, né? Depois ele foi uma desgraça, coitado do Marx. Ele foi totalmente refutado após o tomo 2 do livro do Capital, pela tríade de economistas Walras, Menger e Jevons. 3 ainda para dar na cara dele, descascaram a banana da teoria econômica dele, morreu em qualquer lugar do mundo, e ele próprio desistiu de publicar o último tomo do Capital, né? Então ele era uma pessoa até razoavelmente justa, cientificamente falando. Não fez grandes defesas do comunismo, ele fez o que ele achava que ia ser uma coisa natural. Naturalmente o capitalismo vai ruir por causa dessa diferença aí de valor que tem no bem de consumo e o empresário que está explorando. Ele fez uma previsão científica e falhou miseravelmente. Tanto é que precisou dos líderes os soviéticos para dar uma empurradinha naquilo que o Marx achou que seria inevitável. E o Marx achou que seria inevitável nas sociedades mais industrializadas. São aquelas que é mais capitalismo desenvolvido que essas relações iam se acirrar. Onde? Na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. E foi tudo pelo contrário. Foi justamente em país pobre, foi na África, na América Latina, na Rússia, país ainda agrícola, começando a se industrializar, na China, que surgiram essas pessoas populistas, demagogas, que acharam que iam conseguir um atalho para o desenvolvimento. Bom, acho que já me estendi nessa parte inicial, mas só para nós entendermos. Não existe mais debate entre comunismo e capitalismo fora da América Latina, com raríssimas exceções centralizadas, Coreia, Cuba, enfim, Cuba ainda seria América Latina. Não existe mais, está superado. Então, por que no ano passado, não sei se eu estou delirando, mas no ano passado a gente teve na chapa para a presidência da República uma pessoa autodeclarada comunista? No Brasil, não é no DCE, no Brasil. É isso mesmo, né? Então, por que ainda existe isso? Bom, porque aqui no Brasil, o Roberto Campos falava que as ideias elas morrem lá fora e vêm aqui tentar, né, se ressuscitar na América Latina. Então, na Venezuela, é mais um dos casos de fracasso do socialismo. E eu quero tentar convencer todo mundo com as fotos aqui. Eu passei uma semana na Venezuela, foi a lazer, né, fui com a minha família. Faz aproximadamente 1 ano que eu voltei de viagem e tirei algumas fotos que me impressionaram muito, porque elas não estão disponíveis na internet, via de regra. Vocês vão visualizar aqui comigo do que eu estou falando. Eu vou... É você que está passando? Vamos entrar num acordo aqui que eu vou dar um thumbs up. Bora lá. Bom, então nossa viagem começa com o embarque no aeroporto de Manaus. O único voo que tem para o local que eu fui, ele sai realmente de Manaus, né? Nossos colegas aqui da Venezuela talvez possam nos explicar depois se existem outras cidades brasileiras da onde saem esses voos. Foi a única que eu encontrei num longo período de tempo. Próximo. No aeroporto de Manaus, encontramos então a empresa que faria este voo para a Venezuela. Chama-se Avior Airlines. É a única companhia que opera voos para a Isla Margarita, que eu fui, né? Próximo. Nesse voo havia aproximadamente 20 pessoas, 25 pessoas confirmadas, né? Num avião aí que tem capacidade para pelo menos 100 pessoas. Um avião pequeno. Esse é o estado da aeronave, tá? Uma aeronave bastante degradada, pode colocar para baixo. Ele é como você se sente voando num museu a céu aberto. Por quê? Porque no regime de deterioração do capital, por que existe a riqueza na sociedade, né? Não é por falta de conhecimento que a Índia é mais pobre que os Estados Unidos. Não adianta eu chegar para a Índia e falar assim, ó, faz um computador assim, é só você juntar o silício com lítio e botar uma tela em cima e ficou pronto. Não é a falta do conhecimento que faz com que sociedades sejam desiguais. É a falta de acúmulo de capital. Acúmulo de capital. O que significa acúmulo de capital? Foram bens que foram produzidos, que não foram consumidos,
foram poupados e, graças a essa poupança, ela permitiu um investimento a médio e longo prazo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Uma tribo de pescadores. Eu sou um pescador. Se eu tenho que melhorar minha produtividade, eu vou ter que fazer um investimento. Mas eu não posso investir se eu estou preocupado em consumir o que eu preciso para sobreviver. Então, em um determinado momento, eu vou precisar pescar um peixe a mais com a minha mão para ter tempo de pegar um galho para poder usar como lança. Depois que eu tenho uma lança, eu já tenho um bem de produção, que é a minha lança, já aumentou a minha produtividade. Eu vou precisar pegar um peixe a mais para ficar mais tempo aprimorando a minha coleta de peixes. Eu vou fazer, por exemplo, uma rede. Consegui fazer essa poupança, tenho pessoas que estão preocupadas só em comer peixe para fazer a rede, vou ter a rede. Então, esse é um processo que não tem atalho, não é só o conhecimento. Precisa de poupança, precisa de formação de capital. Isso é um processo intergeracional. Isso é um processo que demora. Então, se todos nós aqui voltássemos para a idade da pedra lascada, a gente não ia ficar milionário, materialmente falando, em questão de 2 anos. E demora muito, séculos. Então, por isso que taxar a herança também não funciona, tá? Você quebra o acúmulo capital intergeracional. A pessoa tem um interesse para consumir todo o capital. E o que acontece nesses regimes socialistas? Consumo de capital bruto, empobrecimento bruto. PIB da Venezuela regredindo 30% nos últimos 5 anos, desde 2014. Eles estão consumindo o que foi produzido até então na sociedade deles. É basicamente o que acontece quando você não tem lucros e prejuízos. Se eu não tenho como saber se eu estou fazendo algo que vai me dar lucro ou prejuízo, e continuo fazendo aquilo, eu estou tendo prejuízos até um dia falir e não poder fazer mais nada. Então isso é um avião da época da Venezuela de bonança, da época da Venezuela da década de 90, 80, em que eles eram ricos ainda. E que não está sendo reinvestido, não está sendo refeito. Vou abrir aqui um parênteses sobre capital, mas pode passar. Esse é o aeroporto de Caracas. Absolutamente vazio. Novamente, capital absolutamente sendo degradado. Próximo, a gente vai ver o aeroporto todo quebrado, as esteiras de bagagem quebradas. Daí começam as falas, né? Construindo o socialismo bolivariano. Esse é a entrada do aeroporto de Caracas. As empresas que operam dentro do aeroporto, enfim, lojinhas, né? Graças ao governo bolivariano, somamos nossas forças e tal. A foto do Maduro e do Chávez em todo o aeroporto. Então, é uma coisa bem personalista, de pessoa mesmo, ligada ao líder, não é somente ao Estado. Pode passar. Isso é algumas permissões e alvarás de uma das lojas do aeroporto de Caracas. E esse é um episódio que, quem sabe eu deixo para a gente falar depois, mas de uma perseguição contra opositores políticos. Num episódio em que, não sei se vocês lembram, é um vídeo famoso em que o Maduro está falando e alguma coisa explode perto dele e vem já uns 3, 5 seguranças e protegem ele. Não sei se vocês lembram disso. Ele pintou esse episódio como sendo uma tentativa de ataque, atentado contra ele. Sendo que um laudo dos bombeiros, antes dessa versão do Maduro, mostrou que foi um apartamento perto que explodiu o gás de cozinha. O que eles fizeram? Eles aproveitaram esse caso para enquadrar 4 opositores políticos deles. E claro, numa sociedade altamente centralizada, politicamente, todas as forças policiais vão para pegar esses caras aqui que estão ameaçando o Maduro, Nicolás Maduro. E não para reprimir crimes comuns, né? Isso a gente vê hoje em dia na sociedade brasileira também, né? Só nega o imposto para tu ver a Receita Federal indo atrás de ti. Experimenta ter um carro roubado e vai na delegacia ver o tratamento, se é a mesma efetividade. Não é. Primeiro os crimes que afetam o Estado, depois os crimes que afetam o cidadão, se sobrar tempo. Então esse é o crime contra o Nicolás Maduro. Tudo que é lugar cartaz desses 4 caras. Próximo. Também me chamou bastante atenção as imagens do Maduro para tudo quanto é lugar. O PSUV é o partido do Nicolás Maduro. Como é que fala? Partido Socialista Unido de Venezuela. Mas como é que lê? É PSUV? PSUV. Próximo. Esse é o hotel em que nós ficamos hospedados. Vocês reconhecem esse hotel? Oi? Eu sou pobre. Justamente, mas nesse hotel aqui, ele é um hotel da época de bonança da Venezuela. E o valor que nós pagamos para esse hotel
Hoje em dia, com o teu salário do Brasil, você pagaria várias diárias lá, eu te garanto. A gente aguarda aqui ou dá pra... Será que vai pegar o áudio? Pode falar mais alto. Vamos ganhar da chuva. Nesse hotel, infelizmente, estavam hospedadas cerca de 4, 5 famílias, no máximo. O que esse hotel nos mostra novamente? Degradação de capital. Riqueza acumulada dos períodos de bonança da Venezuela até a década de 90, quando Hugo Chávez toma o poder em 97 e começa a controlar preços. Reescreve a Constituição venezuelana em 99, dá sucessivos golpes de eleição nos anos seguintes, começa a controlar câmbio, preço do câmbio em 2005, 2006, 2004 na verdade, em 2005, 2006 já começam as primeiras notícias de faltar comida. É claro, se eu não sei aquilo que eu posso produzir de acordo com o preço, vou começar a produzir coisas demais que não são demandadas e de menos que são demandadas. Vai faltar comida para você. Porque eu, empresário, estou sendo impedido de saber o que você quer consumir. Eu não tenho uma bola de cristal. É ajuste por preço, prejuízo e lucro. O empresário não é super vidente. Ele vai tentando, alguns conseguem, outros não conseguem. Alguns vão à falência, como a Kodak e a Blockbuster e a Nokia. Outros ficam muito ricos, como a Samsung, Netflix, a Apple. Próximo. E também me chamou a atenção que no hotel, o livro de reclamações para serviços mal prestados no hotel não era um livro para a gerência do hotel. Era um livro para o Ministério do Poder Popular para o Turismo. Tudo é estatizado lá. Os hotéis foram estatizados lá. Esse era um dos últimos, Esperia e Isla Margarita, o nome desse hotel. Um dos últimos que ainda eram privados. Mas o Sheraton foi estatizado lá, por exemplo. Vários hotéis foram nacionalizados. Próximo. Eu fui no site, então, do Ministério do Poder para o Turismo. Eles vivem numa matrix, completamente. Porque nesse site, eles escrevem o seguinte: a Venezuela mostra o seu potencial turístico na Feira Internacional de Havana. Eles conversam só entre si, só no seu bloco. Próximo. Então, agora falando um pouquinho sobre o mercado de lá, a impressão que me ficou, né? Quando eu visitei a Venezuela, foi bem na semana seguinte à reforma monetária que eles fizeram lá, que é basicamente cortar 5 zeros na moeda antiga, que era o Bolívar Forte. Vocês lembram do Bolívar Forte, aquelas moedas que o pessoal carregava no carrinho de mão e fazia bolsa e tal? Por quê? Porque um molho de tomate estava custando 8 milhões e 100 mil bolívares fortes. Cortaram $5. Beleza, agora vale só 81. Só que isso, meus amigos, faz 12 meses. Consultei aqui com o nosso Wilford, venezuelano, quanto que está valendo o Bolívar soberano hoje. Na época, isso aqui são 5 bolívares soberanos. Não existe mais essa nota, fiquei sabendo. Não existe mais. Na época que eu fui, esses 81 bolívares soberanos equivaliam a 81 centavos de dólar. O câmbio de dólar para o bolívar era de 100 para 1. Né? 100 bolívares para comprar no dólar. Hoje esse câmbio está em quanto? Fala aqui para gente. Levanta aqui para falar no microfone. 26.388,02, acho que é. Mas isso foi no almoço, agora está quanto? Não sei. Então, uma desvalorização de 100 para 26.500. Então, logo, essa moeda que foi cortada 5 zeros, se em 12 meses ela acumula esse tipo de depreciação, acho que seria 25.000% ao longo de um ano, ela também vai retomar esses zeros todos e vai ter que fazer um outro tipo de moeda. E o que acontece? Existem 2 tipos, e aqui eu vou querer ser corrigido, porque essas são informações que eu peguei com locais nativos de lá. Existem 2 tipos de mercado na Venezuela. O mercado que tem que seguir os preços tabelados, que são os maiores mercados, e os mercados que podem praticar o câmbio negro, que praticam preços livres. Né? Nos mercados em que o preço é liberado, não tem tanta escassez. E esses mercados têm como público-alvo 2 tipos de clientes. Os turistas, que entram lá com dólares, tudo que é dolarizado, o preço é internacional,
Coca-Cola vai custar $1 aqui, no Japão, nos Estados Unidos ou na Venezuela, tirando o preço do frete. Mas, nos mercados em que o preço é tabelado, falta muita comida, porque ela acaba rápido. Chega e acaba na hora. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa diferença. Bota para frente. Esse é o despacho, a norma técnica de congelamento de preços. Vê se tem uma tela com zoom maior para isso aí ou não. Vê se tu consegue dar um Ctrl+ para dar zoom nessa segunda tela. Esse é um tabelamento que eu achei no mercado da Venezuela. Olha o que está escrito na norma técnica desse tabelamento. Considerando que o grande objetivo histórico do plano da pátria, segundo o plano socialista da nação 2013-2019, legado do nosso comandante supremo, Hugo Chávez Frias, dispõe: devemos continuar construindo o socialismo bolivariano do século XXI como alternativa ao sistema destrutivo e selvagem do capitalismo, com o objetivo de assegurar a maior soma de felicidade possível, a maior soma de seguridade social, a maior soma de estabilidade política para o nosso povo. Então, não sou eu que estou falando. É um documento oficial do governo venezuelano falando que esse é o objetivo do tabelamento de preços. No próximo, vocês vão ver a sequência desse documento. Tabelamento de preços na época. Pode ir próximo. Esse é o tabelamento vigente em outubro de 2018. Tá? 1 quilo de carne era equivalente a 80 bolívares soberanos, que seria equivalente a 80 centavos de dólar. Você deve estar pensando, não, muito bom para ser verdade, muito barato. R$3 eu compro 1 quilo de carne. Sim, de fato. E você realmente compra 1 quilo de carne. Só tem 2 detalhes. 3. 1. Você só compra se você tiver o CPF venezuelano. 2. Você só compra se você souber onde vai chegar essa comida, no lugar que vai chegar. Você tem que ter amizade com algum político local para falar: ah, o meu vereador sabe que vai chegar lá. As pessoas fazem fila já na noite do dia anterior, esperando chegar a comida. E 3, você vai comprar a quantidade de quilos que o governo permitir para o racionamento da sua família. 4 quilos por pessoa. As pessoas levam até a sobrinha de 2, 3 anos de idade para poder comprar a mais, deixam de consumir e revendem para os turistas depois. Situação que é feita na Venezuela. Tem até um nome para essas pessoas que atravessam. Pachaquero? Pachaquero. Eu tirei foto deles. Bota aí. Ah, tá. Daí eles... Não, eu não vou tabelar só o preço das coisas. Eu vou tabelar a margem de lucro que você pode ter para vender as coisas. Então tá tudo tabelado. Tá tudo estatizado. E simplesmente, se não vale a pena para... Vamos supor que aqui o senhor seja o dono de um mercado. Se não está valendo a pena você produzir alguma coisa, você vai parar de produzir essa coisa. Tá? Ele é um sabotador da República. Então tá bom, vamos supor que ele continue fabricando aquilo que dá prejuízo. Em 3 anos ele tem prejuízo, em 5 anos ele tem prejuízo, em 10 anos ele faliu e não tem mais nada. É basicamente isso que aconteceu na Venezuela. Não tem mais nada. Não tem de onde ser investido. O capital está sendo consumido. O PIB está voltando no tempo. Chega uma hora que você vai voltar tanto no tempo que você chega nas cavernas. E daí você vai ter que revirar lixo e comer cachorro. É óbvio. Não tem atalho. Próxima. Tabelamento de lucros. Essa é a fila de um dos mercados na Isla Margarita. Por dentro. Vamos ver a fila por fora. Passa adiante. Essas fotos não existem na internet assim também. Essa é a fila por fora. Né? Ao lado, não sei se eu botei no slide. Vê se aparece. Não aparece. São os pachaqueiros. São as pessoas amontoadas num pilarzinho ali, que estão revendendo alguns produtos que conseguiram. Bota adiante que a gente vai ver como é feito o racionamento da comida. A Polícia Nacional Bolivariana controla a fila para saber, você, beleza, você ainda tem 2 caixas de ovo para sua família esse mês. Pode comprar aqui no valor do cartãozinho. Qual que é o nome da identidade venezuelana? Carné La Pátria. Vai ver se no teu Carné La Pátria tem ainda alguma comida disponível, né? Você que já ficou 5 horas na fila, agora vai conseguir 2 quilos de arroz a mais. E é legal que é muito mal feito o sistema de distribuição deles.
Eu não sei se na cidade de vocês era assim, mas lá na Isla Margarita era assim. Chegava arroz num mercado, chegava macarrão em outro, ovo em outro, carne no outro. A pessoa tinha que ficar fazendo um tour para conseguir fechar a cesta básica. Imagina a improdutividade disso, gente. Você botar um médico para gastar 20 horas por semana para conseguir uma cesta básica em comida, só esperando, isso não faz o mínimo sentido. E então, o controle de comida no preço tabelado é para os venezuelanos que estiverem dispostos a aguardar esse tempo na fila e pegar a cota permitida pelo governo. Para os outros, preço livre, preço dolarizado, que é o mesmo preço do Brasil. Então, se você, turista, está achando que vai lá comer carne a R$3 o quilo, está enganado. Você vai lá comer carne no preço que você comeria em qualquer lugar. A diferença é que vai estar cheio de pessoas abaixo da linha da miséria em volta de você. Situação extremamente triste. Essa é a realidade do turismo na Venezuela. Próximo. Bom, mais placas, né? Mais placas da propaganda do governo, do PSUV. Mais burocracia venezuelana. Isso é uma loja de celulares no shopping da Isla Margarita. Isso é uma loja da Victoria's Secret que com certeza agora já não está mais aberta. Já fechou. A própria vendedora falou que estava fechando a loja. Isso aí eram acho que bota para baixo para a gente ver quanto que era. 1.800 bolívares soberanos, que eram equivalentes a 180 milhões de bolívares fortes, que eram equivalentes a $15 na época, ou um salário mínimo. Hoje, todo esse dinheiro vale menos de 8 centavos de dólar. Correto? Menos de 8 centavos de dólar. Né? Próximo. Ter noção da inflação. Não vale 8 centavos, 5 centavos. Não vale 1 centavo. Isso é um restaurante dentro de um parque de diversões da Isla Margarita. Para quem não conhece a Isla Margarita, é um destino turístico muito comum para brasileiros que moram ao norte, especialmente em Manaus, muito comum, como, digamos, uma oportunidade mais barata de acesso ao Caribe. Seria assim no sul do Caribe, costa norte da Venezuela, uma ilha paradisíaca. Acho que ao final tem foto da praia. E aqui é apenas uma prova daquilo que a gente estava falando, quando não existe lucro e prejuízo numa sociedade, você vai consumindo aquilo que foi produzido até então. Então, toda aquela riqueza feita, ela fica totalmente abandonada. Assim como no avião, no aeroporto, no hotel, no parque turístico. É uma cidade fantasma. Você não vê o reinvestimento acontecendo ali. Restaurante do parque aquático. Mais burocracia venezuelana. Dá para dar uma pausa aqui que tem um comentário sobre aquela folha amarela. Vocês sabem o que é aquela folha amarela? Aquela folha amarela é a autorização que os estabelecimentos têm que ter do governo para reajustar preços. Isso era um hotel. E daí o atendente do hotel me contou que a autorização ela demora 30 dias para voltar do governo. Você pede, eu quero aumentar o preço hoje. Daí depois de 30 dias o governo fala. Mas quando o governo fala, aquele preço já é passado. Então, isso tem um impacto interessante. Tenta reservar hotel, alguém que tem internet aqui, tenta reservar um hotel em Caracas para daqui a 3 meses. Vai aparecer que não tem disponível as datas e os valores. Eu tentei reservar o nosso hotel com antecedência, porque é o normal, né? Você tenta antecipar antes para conseguir preços melhores. Não tem opção. Você tem que reservar com 20 dias de antecedência, 30 dias de antecedência, no máximo. Porque eles não têm planejamento econômico de longo prazo. Agora, imagina você, que é dono de um negócio, tocar o teu negócio sem você ter um fluxo de caixa, uma tabela contábil, você não sabe o quanto que você tem que ter de resultado daqui a 12 meses. Você não pensa mais em meses, você pensa em dias. Sobreviver o dia. Próximo. Isso, novamente, capacidade ociosa. Esse é o Hard Rock Café do shopping da Isla Margarita, num sábado à noite. Absolutamente vazio. Por quê? Porque ninguém tem acesso aos preços dolarizados. Para comer um hambúrguer lá é 2 salários mínimos. Não tem como. A gente estava brincando no almoço que lá na Venezuela só tem um jeito de viver. É com fé, família no exterior. Para mandar dinheiro para eles. Porque trabalhando lá não tem a mínima condição de sustento. Próximo. Esses são os mercados que vendem a preço tabelado. O que entra sai na hora.
Próximo. Agora vamos para os preços livres. Um azeite de oliva seria equivalente a 338 milhões de bolívares fortes. 2 salários ou $30. Aqui mais um exemplo de estatização de tudo, todos os serviços. Uma carta no cinema falando que tudo é controlado pelo Conselho Nacional de Cinema Popular, algo assim. Próximo. Centro Nacional, bota um pouco para cima. Centro Nacional Autônomo de Cinematografia. Bom, essas são fotos do aeroporto de Caracas, né? Não sei se está assim ainda, se eles estiveram lá recentemente, a gente pode conversar. São as fotos do Hugo Chávez, líder supremo. Tem várias fotos, vamos passando elas. Liberdade é boa para ele. Liberdade. Honor. É muito impressionante o culto à pessoa do Hugo Chávez que existe lá, né? E daí você tem algumas frases interessantes. A verdade histórica é essencialmente revolucionária. Comandante Supremo, Hugo Chávez. Humildade. Piada pronta. Ei. Ótimo. Assim, eu tirei muita foto, fiquei até um pouco assim preocupado. Vocês vão ver, tem uma foto que eu tirei com um zoom a mais, assim, porque foi na porta da estação da polícia. Eu acho que está logo ali na sequência. Ah, tá. Essa é a Receita Federal da Venezuela. Pátria Socialista. O muerte. Venceremos. Sistema aduaneiro socialista. Se vocês reclamam da Receita Federal, tem pior. Tem bem pior. Pode ir. Guarda Nacional Bolivariana. Essa aqui é uma tela que eu gostaria de mostrar para vocês com mais calma. Provavelmente na transmissão não vai pegar tão bem, porque está borrado. E está borrado porque eu tirei essa foto com muito medo de tirar essa foto. Porque a placa está dizendo o seguinte na porta de uma estação da polícia. Aqui no se habla mal de Chávez. Na porta de uma estação da polícia, do aeroporto. Eu não lembro se do aeroporto de Caracas ou da Margarita. Ou de toda a estação de polícia, provavelmente. De toda a estação de polícia. Então, essa é uma situação muito séria. Porque você... como é que você vai discordar do governo assim? Se a própria força armada que você é obrigado a financiar está falando, não, você não pode falar mal do cara. A gente está voltando para aquela ideia da China, né? Só pode um partido, só pode de uma ideia, quem discorda vai preso. E isso aí pode ser interessante para quem quer afrontar o governo, um líder mais corajoso e tal. Mas como é que você vai conseguir uma massa de pessoas dispostas a fazer isso? Se quando eles organizam manifestações de estudantes, esses estudantes chegaram aí em manifestações pelados para mostrar que eles não tinham nenhuma arma, porque o governo falava que eles tinham arma, e mesmo assim eles eram mortos pelo governo. Tem vídeo de tanque passando por cima de manifestante desarmado, tiro a queima-roupa na cabeça de manifestante. Isso já virou uma ditadura deflagrada. A maioria do Parlamento Nacional ela foi destituída pelo Maduro, que chamou uma Assembleia Constituinte sem seguir a Constituição do próprio Hugo Chávez, que obrigava um plebiscito prévio para perguntar se a população queria ou não fazer uma Constituinte. E como é que não deu em nada? Simples. O Chávez dobrou o número, não sei se foi o Chávez ou o Maduro, dobrou o número de juízes da Suprema Corte para conseguir maioria. Então o regime deles foi quem? Foi o Chávez. Não estou conseguindo a maioria na Suprema Corte. Dos 11, 6 estão contra mim. Beleza, transforma em 22. Agora eu tenho 16 a favor de mim e 6 contra. Fechou. Consigo fazer o que eu quiser. Então, a situação é muito triste, mesmo. E você ouve uma total complacência dos setores à esquerda do Brasil referente a isso. É muito sério. E não é à toa que os brasileiros que moram lá, eles alertam e defendem que a gente não caia nesse conto, desse canto da sereia do socialismo latino-americano, que nós defendamos o nosso país contra essas ideologias que já morreram. Próximo. Filas, essa é a fila do ônibus.
Agora está falando de várias filas. Acho que... Sim, essa é a fila do ônibus em Zoom. Fila da carne. Lembra que eu falei que cada alimento chegava num mercado diferente? Essa é a fila da carne. Ao lado havia pessoas revirando lixo. Vocês estão tendo uma visita de volta à Venezuela aqui. Né? O nosso avião caiu, despressurizou a cabine na volta, tá? de Caracas para Manaus. Um avião sem nenhum tipo de manutenção. As máscaras presas por um fio, você não conseguia puxar. Não dá para ver que tem um arame nas máscaras. Você não conseguia acessar. Um absurdo. E realmente faltou ar na cabine. Tipo, deu uma despressurizada. Depois voltou, estou aqui para contar a história. Né? Não nos mataram. Depois de aterrissar em Manaus, eu fiz uma publicação no Facebook com as melhores fotos dessa viagem. Deu, sei lá, 30 mil compartilhamentos. Era bem na véspera da eleição. Então, o pessoal... Eu acho que eu consegui converter alguns votos contra o Haddad naquele momento. Foi bom, mas... Na praia... Agora a gente vai ver a praia da Venezuela. E essa é a praia. A praia da Isla Margarita. Linda. Uma praia do Caribe. Que a Venezuela conseguiu fazer a coisa mais impressionante do mundo. Pegar um dos países mais ricos da América Latina, voltar para a idade da pedra lascada, pegar as praias mais lindas do Caribe, transformá-las num lixão, pegar um país que tem mais petróleo que toda a Arábia junta e não gerar valor nenhum para ninguém. Prova de que o que faz um país rico não são recursos naturais, é a maneira como esses recursos naturais são usados. A Terra tem a mesma quantidade de recursos naturais que ela tinha há 10, 15, 1 milhão de anos atrás. A sociedade que vivia há 10 mil anos atrás era muito pobre. Morria de malária aos 35 anos. Hoje, nós vivemos muito mais. Porque aprendemos como usar os recursos que existem. E aprendemos através da especialização, da troca, da poupança, do investimento. É um caminho longo? Sim. Nós ainda não somos imortais. Ainda não curamos o câncer. Nós estamos num período muito atrasado para quem vai viver daqui a 100, 300 anos. Mas é uma evolução. Não tem atalho para o céu. E quando nós não temos atalho, é isso que acontece. Destruição total. Então, eu acho que é esse panorama que eu queria dar da Venezuela, como um grande exemplo, a não ser seguido e a ser ajudado. E agora a gente chama os nossos amigos venezuelanos e o professor Aguilar a compor a mesa para o debate. Né? Obrigado a todos. Ótimo. Por favor. Obrigado. Vamos deixar essa foto bonita. Pode deixar, pode deixar. Gente, eu acho que faltou falar uma coisa aí, ou mostrar uma foto do que o socialismo faz. Deixa a gente fitness, sabe? Você tá gordinho, você vai para lá e você vai ficar fitness, sempre. E eu quero que vocês parem agora e pensem especialmente por que vocês estão escutando isso. Por quê? Por que eu estou aprendendo um pouco mais acerca do socialismo? Por que escutar, ver como que Venezuela passa por dificuldades, talvez outros países de Latinoamérica estão passando, talvez Brasil passou por isso, mas pensem, por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Assim como eu estou aqui, que eu vim aqui, eu tenho o desejo de crescer, de progredir. Eu tenho o desejo de fazer minha família e fazer que meus filhos cresçam em um ambiente que eles possam ter todas as coisas que eles precisam para ser felizes. Mas, para isso, eu tenho que ter a consciência clara do que eu estou, como pessoa adulta, apoiando nesse momento. Vocês têm consciências e vocês sabem o que agora estão vivendo. Mas se você deixam que aconteça isso, aqui vai virar a mesma coisa. E seus filhos vão viver a mesma coisa. Talvez vocês não, porque vocês estão bastante jovens, né? Mas pode passar alguma coisa e vocês não podem ver seus filhos crescer. Mas isso é o que pode acontecer. Uma coisa mais que eu gostaria de dizer para vocês é que Venezuela, como o Brasil, tem um potencial muito grande, especialmente no turismo. E, além disso, tem um potencial em informações educacional.
também tem muitas pessoas que sabem acerca da medicina, especialmente, porque foram treinados pela Cuba. A Cuba é uma potência na medicina. Brasil também tem pessoas assim, desse jeito. Mas por que se tem tantas pessoas assim, virou aquela coisa? Não é só compreender acerca do socialismo, do que ele faz, do fitness que a gente pode adquirir. É da maneira como nós apoiamos isso. O Gabriel disse que é acerca da forma como nós vivemos isso. Então, se nós vivemos isso em acordo a que nós desejamos o futuro, a gente não vai depender de outra pessoa, do que uma pessoa, por ser líder, possa dirigir. É a consciência que nós precisamos ter. Porque cada pessoa tem seu jeito de viver. Você pode acreditar, talvez você pode estar aqui, você é jovem, você pode acreditar no capitalismo, no comunismo, em outras coisas. Mas se você acredita que isso vai abençoar não só a teus filhos, tua família, sino a todas as outras pessoas, todos vão ter um ponto onde eles vão se encontrar e vão estabelecer uma boa comunidade. Mas, lamentavelmente, no mundo, existem pessoas que só querem adquirir o poder de tudo. E com esse poder fazer que o burro sempre ande atrás da cenoura, né? Então, o que eles fizeram lá é transformar um socialismo em... após disso, eu esqueci a palavra. Ditadura, sabe? Dar ao povo uma esperança que não vai ser cumprida. E quando estão se acabando todos os recursos que tem o país, eles começam a impor as coisas sobre o povo. Um exemplo claro disso. Vocês assistiram uma das imagens onde o povo está fazendo filas, né, para comprar as coisas. Então, para eles poderem fazer essa fila, eles têm que ter o desejo da comida, que não tem. Agora, isso já não existe. Você vai e você pode ficar 3 dias em um local, esperando. 3 dias dormindo. Mas você não sabe se vai chegar ou não. Então, sua família o que faz? Você não come. Mas, para que isso não possa ser divulgado em outros lugares, eles estabelecem normas, leis, para que o povo fique preso a isso, fique oprimido. Então, por exemplo, eles criaram uma coisa que se chama Carnet da Pátria. Com esse carnet, eles fizeram que o governo deles fosse impulsado mais tempo do que eles tinham previsto. Por exemplo, aqui tem qual é que é o período de governo aqui? 4 anos. Lá são 5 anos. 5 anos de governo. Então, acabou o processo. Você já não tem mais direito a ser presidente. Mas, como eu sei que eu estou impondo as coisas no meu povo, eu sei que eu tenho algumas... em espanhol se diz... tenho rabo de paja. Que vai se queimar, folhas atrás que vão queimar e eu vou me queimar junto com tudo, sabe? Então eles como estão no poder ainda, têm o direito de mudar as leis. E eles, quando mudam as leis, o povo fica mais preso ainda. E eles mudam as leis para prometer coisas que talvez vão ser cumpridas, mas não é assim, nunca vão ser cumpridas, porque fica no mesmo processo. E as pessoas, como estão tão opressas ao que estão vivendo e têm tanto valor a seu trabalho, você tem 20 anos trabalhando em uma empresa e após isso, os 20 anos, vem o governo te dizer: se você não vota por mim, não me dá seu voto, você vai embora da empresa. E eles podem olhar certinho lá, podem olhar se você votou ou não votou.
e é por meio do Carnet da Pátria. Então foi criado um processo, um sistema onde eles podem assistir tudo o que você faz, todas as compras. Quando você faz seu voto no Carnet da Pátria, tem 3 pessoas que estão votando que já estão mortas. Então, você dá seu voto e vem quantas pessoas a votar? Mais 3. Você nunca viu. Óbvio, estão mortas tudo, né? Mas você não sabe o que está acontecendo. Mas você faz porque tem necessidade. Então, gente, não deixe que os sonhos de vocês sejam destruídos por outras pessoas. Graças. Agora a Rosana vai dar uma palavrinha também. Bom, sí, yo viajé, tengo 4 años aquí en Brasil y infelizmente sí me causó impacto las fotos. Yo estoy falando en espanhol. Foi impactante para mim olhar as fotos e eu sei que as coisas estão muito mal. E o pior é que eu nunca pensei que, sabe, que Venezuela iba a estar assim. E quando as pessoas me perguntam se eu quero voltar para Venezuela, eu penso que não, sabes, porque a Venezuela que eu lembro não é hoje. E eu não sei se quero me encontrar com essa realidade. E é muito triste mesmo. A gente tem que lutar por ser livre, realmente livre. Porque essas coisas acontecem e a gente não pensa que vão acontecer, sabe? É o mais difícil. Hoje você me pergunta, e eu nunca pensei que a Venezuela ia estar assim. Eu nunca pensei que ia me encontrar com minha família, que deixei com muita dor na Venezuela, aqui no Brasil. Nunca pensei isso. E eu pensei que ia vir e depois ia voltar para onde eles estavam. E as pessoas que me perguntam se eu quero voltar, porque ainda tem família lá, né? Passando tanta coisa e você sente impotência de não poder fazer nada. Mas realmente já eu penso que eu não quero voltar. Por quê? Porque a Venezuela que está hoje, ela não foi a Venezuela que eu deixei. E possivelmente quando eu cheguei lá, vou me sentir mais perdida que o que eu estou aqui, entendeu? É só isso que eu quero falar. Queria convidar agora o Gabriel, o Luiz Vilar e também vocês dois, se quiserem, para compor a mesa aqui, para nós abrirmos para perguntas. A gente vai só configurar a live ali também, então se alguém quiser ir no banheiro, tomar uma água, dentro de uns 2 minutinhos nós voltamos.